Antes de começar o vídeo, a premissa simples é: o maior erro é a gente sempre achar que a gente está certo. E obviamente que o erro está somente nos outros, tá? Prestem muito bem atenção nessa parte. Fiquem com a vinheta aí, vamos que vamos. Fala pessoal, vamos lá falar sobre esse treco horroroso aí dessa palavra pré-determinada agora, repetida. Não tem nada a ver, né, cara? O ódio. Olha, primeiro de tudo eu vou dar uma escalada no assunto aí, tá bom? Pra gente entender mais facilmente a respeito desses níveis aí, vamos dizer assim, até chegar nessa porcaria, tá? Pra variar, vocês me desculpem. Cadê? Tá ali. Eu acho que eu apontei certo. Tô gastando uma energia dele aqui. É o tempo que eu tenho pra gravar meus vídeos. Cara, vamos lá. Se eu tenho uma opinião de A e você tem a opinião de B, há uma conversa comum. Pode ficar as coisas por isso mesmo. Mesmo que você esteja numa entonação de voz ou de sentido ou de uso das palavras e que fique só uma opção, né? Todo mundo tem esse direito, né? Você falou A, eu falei B, e a vida segue. O problema é quando a pessoa não quer ouvir o outro lado, né? Já comentei nesse canal aqui. Aí vocês têm que curtir, se inscrever, compartilhar, fazer parte para acompanhar os vídeos aí. Onde, por exemplo, eu comentei que eu fiquei literalmente com raiva por uma atitude errada de um profissional da área da veterinária e que estava cuidando do meu cachorro, e no meio do aperto a porca espanou, né? Sem vergonha falou: ah, então vai procurar outro. Aí deu vontade de eu pegar a situação que eu tinha ali e processar o rapaz. Minha mãe chegou e comentou comigo, falou: olha, foi amiga do teu pai, o pai dele, deixa pra lá. E eu não sei se de tantos anos cuidando do meu cachorro ele não tivesse errado e errando para garantir, né, o seu peixe lá dentro. Enfim, porque no meio do caminho ele falou: ah, então você procura outro, né? E aí eu ia partir para um plano B, né? Para um plano, putz, mais chato aí, que dá vontade de falar: nós vamos conversar no tete a tete, irmão. E aí é óbvio que a gente não para fazer uma coisa dessas, porque além de existir as leis, existe a justiça lá de cima, que é um ponto que eu vou falar aqui nesse vídeo. Então não vale a pena a vingança, né? Que é um outro grau dessa situação aí, dessas palavras. E aí veio um xarope me chamar de fascista. Aí quando eu comentei isso com uma outra pessoa cachorreira, ela falou: não, você tem que passar pra gente quem é o veterinário, porque senão ele vai errar com o teu cachorro, vai errar com o meu, vai errar com outros, e assim vai. Mas como eu disse, a gente ainda tem que pensar por um lado positivo, que bom, se ele acertou até que para com outros que estavam indo lá durante as consultas, né? Eu via o testemunho de outros clientes, apesar de ter agido como moleque, né? Enfim, tem um outro vídeo aí pra vocês acessarem aí, sobre as indicações profissionais também, onde a conduta das pessoas, quando você dá um certo poder para ela e ainda se envolver dinheiro, uma responsabilidade assim, a gente vê quem é quem, né? Acessa aí o vídeo aí. Então eu sei que o mundo é mau, né? As pessoas vão fingir, vão mentir, vão distorcer as suas palavras, e aí a gente fica até mesmo que agindo com benevolência, a gente vai ser julgado errado. E aí o termo, né, como um outro cachorreiro veio falar, falou: não, mas não tem nada a ver. O cara podia dizer que você não pudesse ser vingativo, mas não te chamar de fascismo, né, de fascista, né?
O fascismo não tem nada a ver com isso, é uma coisa muito pior. E é um dos pontos que são também predominados aqui agora no Brasil, que não tem nada a ver, né, cara? A gente não pode ficar falando essas coisas aí. A gente tem que estudar um pouquinho de história, de política, geopolítica, etc, para poder fazer esse tipo de julgamento. Então, mediante esses exemplos, né, mesmo que lhe doa, a gente tem que tentar levar pelo lado mais positivo da coisa. Nesse tipo de conversa, eu não explodi, eu não fui ao máximo da raiva, isso e aquilo. Por quê? Porque o primeiro ponto dessa escala que eu quero falar é: você pode ter uma discordância, tá? Até mesmo como esse rapaz ser profissional, ele teve uma discordância, né, comigo e tal, porque ele quis defender o peixe dele lá e tal. Depois da discordância, você até pode ter... caramba, não quero fugir a sequência. A raiva, né? Tipo, eu fiquei com raiva da atitude de má fé, de má índole, de má ética profissional. Eu fiquei com raiva, mas não parti para um outro estágio que seria de uma vingança, né? Ou de um agir no olho por olho. E o outro estágio, ainda assim, aí que viria a situação, que depois de uma atitude que eu pudesse tomar, se fosse uma vingança, vem o ódio. Mas, cara, aí vem a perversidade. O que você pode fazer, como você pode fazer, naquilo que você pode fazer. Você pode fazer com palavras, como essa acusação do rapaz para mim, de gente que eu já comentei que vem aqui, brinca com o cachorro e vira a cara porque não assume as besteiras que fazem. Você pode agir como o profissional fez para comigo, de pegar e jogar o abacaxi e sair andando. Eu não faço isso porque eu sou profissional há mais de 20 anos e a gente tem cliente bom e cliente ruim, mas você tem que saber lidar, foi você que escolheu. E aí, você chegar nesse ponto, cara, porque se você quiser imaginar aí um seriado, um filme, alguma coisa de terror, alguma coisa trash aí, você vai chegar num ponto desse, porque chegar num nível de acusação ao próximo por uma discordância de palavras e falar que é o ódio, é um termo muito ruim, cara. Agora eu vou dar uma explicaçãozinha que eu já falei várias vezes nesse canal. Quanto mais você repete, vira um hábito. Então isso é proposital. Essa métrica lançada toda hora de repetição é para vender o meu peixe, é para vender, ou seja, a minha conduta, e para destruir, olha aí, outra palavra ruim, para destruir a imagem dos outros, que eu não quero concorrência, é o meu eu, é o meu egoísmo acima de tudo, acima de qualquer benevolência. É certo isso? Não. E o que eu falei nos vídeos shorts lá? A situação daquele que foi o maior pela condição hoje descrita, né? Tirando Jesus Cristo, depois vem Maomé, enfim, vem alguns outros aí, Buda ou sei lá. Se eu pego pela história a existência de Jesus, as suas palavras foram: ame uns aos outros como eu vos amei. Se tudo foi criado através do Big Bang ou não, mas enfim, no estalar de dedos de alguém que agora vai lá e faça e aconteça, esse que diz que faz e acontece pode também chegar e falar: não, agora eu vou igual deletar um arquivo de computador, vou jogar fora, né? E falou uma coisa dessas, falou de amar uns aos outros, para querer o seu bem acima de tudo. Então, se eu vou propagar algo que tem a ver com amor, eu tenho que ter muita consciência de chamar o outro de perverso, só por causa de uma contrariedade de posição. E a gente vê, né? Isso é normal, né? Dentro da situação aí política, tem muita gente que fala muita coisa, distorce, vai lá, fala, coloca só a sua premissa para colocar a venda da sua ideologia acima de tudo. E a ganância, né, pelo poder, o ganhar, o conseguir chegar lá de qualquer forma. Então não vou entrar nos méritos de quem disse que como as pessoas atingiram aí a posição que estão hoje no seu cargo em 2024 da parte política, porque, enfim, eu tenho as minhas premissas aqui. Não sei se foi tudo 100% honesto não, mas mesmo que tenha sido,
toda hora, agora entrou um outro cidadão, né, reconhecido mundialmente. Ah, ele é miliciano. Cara, assiste aí o Tropa de Elite aí pra você ver o que é uma milícia. A milícia é uma formação de pessoas pra julgar como se fosse uma... pulou um bicho na perna aqui. Uma nova gangue, alguma coisa assim. E de um meio mais organizado, e eles vão fazer o que? O mal, vão propagar o ódio, né? Então aí você chama um empresário, caramba, bilionário, um dos maiores do mundo, acho que pede pro dono da Louis Vuitton chamar o cara de miliciano porque ele tem uma outra ideia. Ele não tá nem aí, ele não quer nem saber. Quando fizeram os memes dele dançando lá, ele não tá nem aí, cara. Quem que é o cara que foi lá acusá-lo? Sabe? Então assim, tá chato isso. Porque, como eu estava dizendo, quanto mais você repete uma situação, mais isso vira um hábito e você não sabe. Então essa porcaria aqui, ó, que eu tô tremendo aqui, essa porcaria eletrônica aqui, você tem que largar. Isso aqui ele te dá todas as partes como se para elevar sua dopamina e fazer que você fique preso nela. Som, vídeo, só falta ter cheiro, né? E tudo que o algoritmo faz em relação daquilo que você é, daquilo que você buscar. Então a culpa não é de um que não é mais hoje chamado de patriota, ou ele é chamado pelo renome do outro candidato. E quem quer propagar o amor nunca pode falar, nós temos que exterminar essa gente, como já fizeram a comparativa, alegando que quem falou isso aí foi Hitler, cara. Se você tá vendendo o amor, você tem que vender o amor. Você não tem que parar para perder seu tempo para falar mal do outro. Isso é inconscientemente daquele que, como veio me chamar de fascista, ou de outros que ficam aqui, brincam com o cachorro e erram lá, como eu já comentei em outros vídeos, que é mais fácil a gente julgar e deturpar a imagem do outro do que a gente assumir o erro e falar, poxa, me desculpe. Eu falei de Jesus, né? Então, ele deu a vida por você que está assistindo aí, deu a vida por mim. Você vai dar a vida pelo outro? Você acha que quem acusou o multibilionário lá vai dar a sua vida? Então assim, é chato ficar uma repetição de papagaio dessa palavra podre. Isso está sendo para embutir na sua cabeça, e aí você, quando vai defender a sua ideologia, você cria isso que ele está querendo, achando que você está certo. Aí fica uma guerra, que é um dos partidos que a gente tem hoje, das duas premissas maiores, de esquerda e de direita. E é horrível isso aí. Aí a gente não cria ordem. Eu, na minha posição política, eu penso que quem tem que assumir um cargo tem que ter gabarito, independente do que seja, direita, esquerda, centro, sei lá. Mas aí, quem é que tem gabarito aí que tá aí elegível e eleito, né? Eu sou arquiteto, eu sou fotógrafo, eu sou professor de arte marcial, eu sou um cara comum. Eu não sei tudo de política, então eu não vou queimar o filme dos outros, não vou falar besteiras aleatórias pros outros. Posso ter o meu momento de raiva, mas aí vem o meu eu, né? A minha índole de falar, não vou fazer uma coisa dessa, eu não vou o quê? Me igualar ao outro. Então vocês têm que tomar muito cuidado com essa porcaria. Tem que parar de ficar ouvindo isso daí. Você tem uma ideologia legal, cara, bom pra você. Pega aquilo que é positivo e vai exigir. Manda parar de ficar falando do outro se você não tem competência para concluir aquilo que você promete, aquilo que você alega fazer, e vai lá e faz. O mesmo rapaz que me chamou de fascista veio me mostrar uma reportagem que eu não via ao certo. Que o economista da gestão anterior ia fazer uma situação que ele me mostrou lá que estivesse acontecendo agora no Chile, que tipo como se cortasse a aposentadoria ou algo assim, enfim. Eu até que meio que duvidei, mas mesmo assim eu não fui afinco ali, que era o momento que você tava, o cara tá falando um monte de abacaxi, não vou perder meu tempo agora. Mas se fosse verdade, pelo menos eu ia tentar exigir. Pelo menos eu ia tentar perder o meu tempo aqui, ó, de indo para 14 minutos falando, que eu não acho que é legal ficar propagando o erro e achando que o erro tem que estar como uma conduta comum. Então não tem que ficar chamando o outro de bolsonarista, de militante,
de, como é que fala? Fascista, e o ódio, o ódio, o ódio. Cara, por que tem que ser o ódio? Essa é a pergunta. Por que tem que ser o ódio? Você tem que, ainda se eu assumo um cargo dentro da lei, aí que eu tenho que provar. Fala assim, ó, senhor fulano, o senhor errou aqui, igual o fato inicial, né, falando do veterinário. O senhor errou porque a sua conduta em ética, o senhor tinha o direito de dar de retorno, o senhor mandou a pessoa ir para outro, mais específico na área, em questão dos fatos que estavam ocorrendo, e os motivos são A, B e C, os seus erros são D, E e F, é assim que a gente tem que fazer, não, não é, você tem ódio. Já vi pessoas cultas vindo falar também isso daí. E essa pessoa que falou esse negócio pra mim é concursada num cargo público aí de uma empresa de renome no país. Você vê como é que é triste, né? Às vezes não vale só você ter diploma, você tem que ter um pouquinho de cérebro e segurar a sua língua pra não falar besteira. Se você tem uma vida boa e você acha que o meu comportamento é só o certo, o seu comportamento é seu, mediante a que eu acabei de falar as palavras. O meu, que é meu, e o seu, que é seu. Ou seja, o que é teu, o que é meu é meu. Agora, o que é do bem comum é o respeito. Por isso que, repetindo, o maior de todos falou, ame uns aos outros. Então vamos falar de Buda, vai. Buda falou, o caminho do meio, é a mesma coisa. Não, vou respeitar o A e vou respeitar o B. Vamos pegar as duas partes, vamos colocar para um bem maior. Se eu tenho um partido que é de esquerda que se diz ser mais humanitário, sei lá, vamos dizer assim, que acusam hoje o conservadorismo da direita, de fascista, blá blá blá, sei lá, não gosto de entrar em política aqui, o canal não é de política. Vamos pegar então o que tá certo, vamos pegar ali, vamos somar e vamos aproveitar uma coisa da outra. Porque, não, agora eu não quero nada. Então tudo bem. Eu fui fazer uma aula de guitarra, né? Fiz 2 já. É um método gratuito. Não teve nada, 2 horas de enrolação. Porra. E aí? Desculpa palavrear. Caramba, aí eu sou professor de arte marcial, eu tô acostumado com algumas premissas, A, B e C para se seguir. Mas existem pessoas que sabem menos do que eu. Ou eu carrego um vício durante anos daquilo que eu sei que possa estar errado. Agora, se aquilo que eu fizer estiver errado, me atingir resultado, tudo bem. Mas o que eu quero dizer? Se você seguir um beabá desde o início errado, como até eu perguntei pro rapaz, tá bom, então hoje nós vamos ver só essa técnica aqui, tá bom então, em 5 minutinhos no final foi falar o que era pra fazer, legal. Quanto eu faço por dia? Quantas vezes? Quanto tempo? Aí ele comentou e ainda falou, não, também não é direto, senão você vai ter tendinite, não sei o que. Eu falei, bom, tudo bem. Então você é professor, você tem que esquematizar e dizer, olha, faz tanto assim, faz tanto assado, né? E começar a respeitar o seu corpo, tudo mais. Então esse é o seu papel de estar lá. Aí você não pode reclamar se eu chegar lá e falar, olha, nós tivemos 2 aulas aí paradas sem fazer nada. Entenderam? Então assim, eu tô sendo contrário à visão do cara? Não, ele deve ter um talento gigantesco pela história contada. Só que eu tenho que saber se ele sabe repassar. Senão, cara, tudo bem, mas eu acho melhor colocar outro aqui. E assim vai, né? A gente tem que pegar, eu pego, né, esses exemplos aí do dia a dia, como eu já falei nesse canal, que é mais fácil a gente pegar uma ou outra coisa aí e tentar exemplificar para o nosso dia a dia. Até mesmo comentando de uma aula de algo de diversão, é assim que eles fazem, eles querem pegar um som e colocar uma música para você aprender a tocar. Mas enfim, tudo bem, então vamos. Se ele falar aqui, vou pegar música A, B, C e D, que eu já vi, isso vai te dar uma sequência para você treinar, para você aprender, legal. Ele tá se desfazendo de D, E e F? Não, ele tá passando o método dele. Ele tá falando que é ódio? Não. Eu tô dizendo que é ódio? Não, eu tô dizendo, poxa, tô meio triste que eu não tô entendendo o que tá acontecendo. E é assim que a gente resolve as coisas, na simplicidade. Eu não vou mudar o mundo. Meu pai sempre falava isso quando era vivo e eu sou cabeça oca. Eu gosto de fazer o bem, repassar e tentar alertar em qualquer âmbito, seja do cachorro, seja de um hobby, seja aí da política, o que for. Mas eu não vou ficar nunca querendo falar pra vocês, cara, repitam a palavra ódio, 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 ódio. Mais uma vez, tudo que você faz vira da sua consciência, ou seja, daquilo que você fala, daquilo que você enxerga, daquilo que você lê, daquilo que você repete, igual um papagaio e vira um hábito. Se você não mudar,
você não vai sair de um celular para ir estudar, você não vai desligar essa porcaria para perder o seu tempo para você conseguir algo na sua vida, você não vai fazer um curso novo, você não vai se desempenhar num treinamento maior que possa melhorar a sua carreira. E aí, o que acontece com o corpo humano nas reações contrárias? A gente berra, a gente grita, a gente chora, a gente esperneia. Dependendo de cada biotipo tem uma reação. Ou a gente fala essas asneiras de você tem um ódio. Cara, isso é lamentável. O mundo já está muito difícil. O mundo, como disse uma ocasião um tempo atrás, o pastor falou, ó, eu preparo meus filhos para Deus, mas enxergando que o mundo é mau. Então não vou falar que é só uma fantasia. A gente tem que ensinar as pessoas e não dar a vara de pescar. A gente tem que ensinar para mostrar o caminho que elas têm que seguir. Tá certo? Então é isso que a gente tem que fazer. E a gente tem que fazer isso de uma forma que a gente consiga vencer na vida assim, tá? Com amor, com carinho, com respeito, para que a gente consiga vencer esses obstáculos que são horríveis, esses pré-julgamentos que não vão te levar a nada, tá certo? Se você tá vendo que as pessoas estão falando isso direto, peçam para parar, tá bom? Peçam para mudar a premissa, porque o fato em questão da acusação ao bilionário lá, que foi a última, ao alegarem que tinha que ser miliciano, ou de novo, a primeira palavra dita por quem fez as suas besteiras, que é o que está sendo revelado em falar que foi o ódio. Cara, e se o cara revelar os erros do outro? Como é que faz? Aí não adianta se acusar o outro de ódio, irmão. A culpa foi sua. E aí, se você apoia essa situação, você tem que entender isso e você tem que aprender que você estava errado. Tá certo? Então a gente tem que parar com essas coisas, a gente tem que saber enxergar aquilo que faz, prestar atenção naquilo que a gente faz, porque a culpa nem sempre é 100% dos outros. A culpa às vezes é nossa. E justamente por isso. Então, em resumo maior que eu quero dizer é, a gente tem que saber escutar os dois lados, saber parar, filtrar, parar de apontar o dedo. Não, mas a minha ideologia que sempre deu certo é essa. Eu treino, por exemplo, lembrei aqui de outro fato. Eu treino A, então é o A que vale a pena. Aí aparece uma arte marcial B e você se estrepa. Você tá entendendo? Então é isso que tem que ser mudado. E se você tiver uma melhor, ensina aquele que é pior, vamos dizer assim, que é aquele que você pré-julga, né? Ensina os outros. Façam os outros evoluírem. Ah, mas aí é igual o fato como eu comentei, né? Falei para seguir o vídeo lá sobre as indicações profissionais. Aí vocês têm que assistir lá para entender tudo ao pé da letra. Pois é assim mesmo. As pessoas vão passar a perna e vão jogar um monte de palavras bonitinhas até você perder a paciência. Aí, como dizia uma pessoa, ex-namorada minha, ligada demais na fé, falava, calma que tudo é um teste. Hoje a gente para e começa a entender, né? Porque realmente é esse teste aí divino. Deus vai colocar, independente de quem você acredite, inúmeras pessoas aí na sua vida para isso, para você evoluir, senão a vida não teria graça. Se eu achar que tem que ser do meu jeito, não tem graça, porque daí ocorre essa porcaria aí. Ah, então o outro tem ódio de mim. Não tenho ódio, eu discordo. Pô, o outro é grande, o outro é baixo, o outro é feminino, o outro é masculino, sei lá, entendeu? Por que eu vou falar que o meio termo tá com ódio? Ou a outra oposição lá tem ódio? Não é assim que a coisa funciona. Então é isso que a gente tem que parar e pensar. Se vocês continuarem assim, ouvindo qualquer um aí falando, não, mas isso é a justiça. Não. Então tá bom. O seu ganhou hoje, o seu hoje foi de esquerda. Legal, pega tudo que é positivo dele e cobre. E mande o seguinte, mande ele provar, não só acusar nas palavras, mas provar o que tá errado do outro. Consertar e fazer melhor. Eu tenho uma ideologia de governo, que é o que a gente está vendo aí, que eu sou completamente contrário em muita coisa,
mas também eu vou achar que tem que ser válido em outras. Mas assim, tá bom, mas não dá pra amenizar? Já que você quis fazer assim, é assim que a gente começa. Não como uma situação de, aí eu vou virar a cara e vou sair andando, que eu te chamei de fascista e depois eu não aguento o tranco. Ou porque eu vou mandar, você tá vendo aqui há 6 anos e não resolveu o assunto do meu cachorro e aí a culpa é minha porque eu te cobro? Não, meu. Já deu tempo suficiente para você analisar o animal dentro da sua área e saber o que fazer. Dá tempo para você fazer uma faculdade novamente, uma pós-graduação, cara. Entenderam? Então a gente tem que fechar a boquinha na questão da acusação ao próximo. E parar, pelo amor de Deus, parar com essa porcaria. Aí eu vou convidar vocês para assistir um outro vídeo aí que tá aí no canal aí, para fechar com chave de ouro aí. Vamos falar em coisas positivas. Eu quero que vocês assistam o vídeo sobre energias positivas e energias negativas. Eu nem sou remunerado por esse vídeo, até por esse aqui que eu tô gravando, até chegar numa remuneração, nem sei como é que vai ser. Mas se vocês assistirem, vocês vão ver, tá bom? Qual perigo é pro corpo de vocês, de quem tá aí assistindo e quem fala essas palavras. Só de você falar, tá bom? Então procure trocar para tudo de mais positivo possível, tá? Essa é a dica de ouro. Aí eu não vou falar, né? Vou pedir que vocês acessem aí o card aí, acessem o vídeo, já tá aí. É muito é muito mais simples e muito mais perigoso pra gente mesmo ficar repetindo a negatividade, tá certo? Eu conheço gente aí, por exemplo, para encerrar agora, não esticar mais com blá blá blá, e ontem mesmo eu tava voltando numa consulta médica, a pessoa quis dar uma encarnada de achar que eu, como ele brinca pejorativamente, né? Porque o cara do Sudeste fala, tu é carioca, é mais esperto e o baiano é mais lento. A gente sempre brinca, né? O pessoal lá da Bahia é mais devagar, mas na questão de ser mais sossegado, não de ser burro, né? Mas o lado dele é pejorativo, enfim. E aí o que acontece? Você é o esperto e eu sou o tonto. Então quando eu fui brincar com uma situação, ele ouviu errado e aí quis distorcer minha imagem para outra coisa, para ganhar o eguinho dele lá de achar que é o cara. Só que nesse caso ele vai ouvir uma retruca. Ai, você ficou com ódio, você ficou com raiva. Não, eu tô naquele balãozinho que vai enchendo, 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 até que uma hora eu vou falar, opa, peraí. Mas eu não vou explodir, porque eu já aprendi a não cair no nível dele. E outra coisa, se você for inteligente, você parar pra pensar, coloque sempre um porquezinho antes. Mas por que a pessoa tá falando isso? Por que ela tá com tanto rancor à sua oposição? Aí você vai ver que ela com certeza tem algum problema pessoal, pode ser numa questão de ganância, alguma coisa assim, porque às vezes as pessoas estão bem de vida, mas ela vai ter um probleminha ali pessoal ou psicológico, ou então, sei lá, infelizmente nasceu do lado errado da força, que pode até ocorrer, né? Por isso que Cristo meteu a bica na mesa lá também, nos comerciantes no meio da igreja. Vocês estão errados, né? E até mesmo o cara que falou do amor, mas ele também tem ódio, ele manda todo mundo pros quintos dos infernos. Os que o abandonaram, os que literalmente foram perversos. Você é perverso só porque tem uma outra opinião? Não? Então fica sossegado. Você pode gostar da esquerda e da direita, ou vice-versa, mas não quer dizer que você vá pro inferno. É só que você quer dizer que você tem que ter uma mentalidade ligada lá em cima. Até mesmo você que tiver uma boa fé, estiver escutando isso, vai falar, pô, é mesmo, eu tenho uma fé lá em cima, mas estou ocupando o outro só por uma ideologia política. Aí vamos dizer que lá em cima estão anotando tudo. Tá vendo? Aí tem outros poréns aí muito mais preocupantes a respeito. Então não fiquem propagando essas porcarias não, viu? Experiência própria. Meu pai também dizia assim, você quer dar um esculacho a alguém? Então dê com classe. Saiba colocar as palavras, né? Por exemplo, no cidadão do balãozinho enchendo a minha paciência, é que eu vou dizer, você nunca vai subir na sua vida por causa própria. Enquanto você achar que o seu erro pessoal está em mim, ou amanhã aparece um outro Rogério aí, você não vai sair disso. Só que aí de repente amanhã, igual você viu passando de carro achando que minha vida tava boa, eu tava voltando,
do médico, uma consulta, eu posso literalmente, eu como não vou ficar perdendo meu tempo indo pro negativo, eu vou passar na sua frente aqui mais e mais. Você vai me ver melhor mais ainda, e você vai continuar sentadinho ali no seu mesmo nível de rancor, de problema pessoal e de achar que você é o cara, porque você não fez o seguinte, não saiu dessa porcaria de celular, não foi estudar na vida, tem que ler muito. Não gosto de ler, 5 minutos por dia. Um aplicativo, por exemplo, eu tenho da Bíblia aqui, Games Offline. Um exercício físico, poxa, eu não consigo fazer 10 flexões, faz uma. Vou fazer 2, faz a segunda bem devagar. E assim vai. Se você não largar esses vícios, você ficar preso nessa mídia, a mídia vai jogar o que ela quer. Vai jogar do jeitinho que ela quer pra fazer todo mundo do jeito que ela quer. Entenderam? Então é assim que a coisa é. Mudem, filtrem-se, tá bom? Já até falei em vídeo de shorts aí. Filtrem-se, é a melhor coisa. Valeu? É isso, falou, valeu, tchau, até mais, até o próximo. Chega dessa porcaria, vamos trocar a palavra ódio por amor, felicidade, compaixão, ó, que é o que falta, compaixão, né? Saber enxergar o outro lado e etc. É assim que a gente cresce. Tchau, fiquem com Deus. Agora a dica final é para você que ficou até aqui. E dizem que em um mês, se você colocar no presente do indicativo, essa dica tem um monte de coach aí que usa aí. Você pode conseguir com que o universo aí comece a redirecionar para você muita coisa. Só que o problema disso, uma dica ruim? Não, o problema é a ganância. Se você puser um desejo ruim, vai vir na mesma intensidade. Agora, se você puser nesse presente do indicativo, eu já tenho, já estou fazendo e tudo mais, aquilo de um desejo seu, de uma necessidade por algo positivo, aí pode ser que as coisas venham a fluir mais positivamente. E a segunda, uma extrinha, é tentar engolir a seco, cara. Qualquer situação aí, qualquer pessoa que venha nessas contrariedades aí, desses julgamentos, porque a vida é assim, né? E tentar transformar sempre no positivo. Eu venho fazendo isso há um bom tempo, mas não é fácil. Mas eu acho que essa